Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É possível projetar, eu trouxe um material para ser projetado. E é sempre motivo de muita alegria, né, a gente poder falar das obras de Deus. Obrigado. Eu vou começar tomando água. É sempre motivo de muita alegria a gente poder falar das obras que Deus fez e faz na nossa história, né? O livro a qual mais conhecemos, a qual Deus operou, é chamado de Bíblia, né? Então, o maior livro de história que nós conhecemos é a Bíblia Sagrada, que contém 66 livros de história, acerca do que Deus fez em determinados momentos da história, principalmente para nos resgatar, né? Então, para mim, estudar a história é estudar acerca das maravilhas que Deus operou e continua operando em nosso meio, em nós, humanos, tá? E o momento em que a gente vai tratar dentro da história, ou dentro do tempo em que Deus, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, decidiu se manifestar e se revelar por alguns homens e mulheres para trazer de volta a igreja para um lugar a qual ela não poderia ter saído, ou não deveria ter saído. Por isso que esse momento se chama reforma. O que é uma reforma? Uma reforma é restaurar algo que está em um estado de degradação, né? Algo que está perdendo as suas características originais. Então, quando a gente fala em reforma protestante, e aí é um termo que está junto com reforma, a gente também vai explicar por que é protestante, e em outro momento a gente vai falar como isso se desdobrou no país a qual estamos, que é o Brasil, tá? Então são dois momentos. Um momento é sobre a reforma protestante e o outro momento é como isso chega ao Brasil, né? Então, como eu disse, o termo, a palavra reforma é algo que nos remete a restaurar alguma coisa. Então, estes homens e mulheres que foram movidos a restaurar algo que estava perdido, se eles queriam restaurar, é porque algo passou por um processo de degradação. Porque houve um momento na história da igreja em que a preocupação maior dela era política e economia, poder e dinheiro. Quando a igreja ela está mais preocupada com política e economia, em que lugar está o evangelho, né? Então, homens e mulheres se levantam na história da igreja para restaurar a prioridade da igreja. Qual é a prioridade da igreja? Anunciar o evangelho. É por isso que essas pessoas oriundas da reforma, nós somos chamados de evangélicos, porque a reforma ela teve como objetivo restaurar o princípio fundamental do evangelho, que é anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, porque a igreja estava tendo outra prioridade. E aí alguns homens e mulheres ao longo dessa história se levantaram. E um primeiro que conseguiu a sobreviver, porque alguns anteriormente, infelizmente, sofreram algumas penas severas em decorrência de levantar a voz contra uma igreja que tinha como prioridade poder e economia, política e dinheiro. Esses homens queriam resgatar, ou seja, reformar, restaurar a igreja para que o seu valor principal fosse anunciar o evangelho. E aí alguns desses homens, como por exemplo um chamado John Ruiz, foi levado à fogueira vivo, porque ele queria que a igreja tivesse como principal objetivo
anunciar o evangelho. Tá? Outro passou por uma condenação, mas por um julgamento, mas foi condenado depois que morreu. John Wycliffe. E aí a igreja mandou exumar o seu corpo e queimar os seus restos mortais. Né? Então houve um momento na nossa história da igreja em que buscar ter como objetivo principal a finalidade dela, que é anunciar o evangelho, era muito perigoso. Mas então Martinho Lutero é o primeiro que consegue sobreviver. Né? As circunstâncias, o contexto a qual ele vivia, pela providência divina, né? Nós cremos que Deus, ele é o Senhor soberano da nossa história. Então, pela providência divina, naquele momento, esse homem chamado Martinho Lutero, ele se levanta e convoca as pessoas, né, para que a igreja seja restaurada, para que a igreja seja reformada. E essa gravura, antes da frase dele, essa gravura é o momento em que ele está sendo julgado. Tá? Ele está ali perante o imperador e perante um representante do Papa. E aí qual foi o problema que ele teve na igreja? Aqui nesse momento você não tem ainda a reforma, e portanto você tinha apenas a Igreja Católica Apostólica Romana, você não tinha a reforma, então essas pessoas saem da Igreja Católica Apostólica Romana para buscar reformar a igreja. Então ele estava perante o julgamento com um representante do Papa, um cardeal e o imperador. Acontecia um negócio chamado venda de indulgências, em que a pessoa pagava e recebia o perdão dos pecados. Graças a Deus, atualmente, hoje, não acontece venda de nada nas igrejas, né? Então, vendia-se um papel e a venda disso, esse papel representava o perdão dos pecados. Então, ele se levanta contra isso, né? E aí ele vai ser julgado e ali ele está perante o imperador do que hoje é o território alemão. À época se chamava Sacro Império Romano Germânico. Hoje é a Alemanha. E aí ele diz essa célebre frase, tá? Essa frase, ela marca toda a história. A reforma protestante em si marca a história. Todo o livro de história do ensino, da educação, se o seu filho está no ensino fundamental, ele vê isso no 7º ano. Se ele está no ensino médio, ele vê isso no 2º ano e revê isso no 3º ano para estudar para o Enem, tá? A reforma protestante, ela marca, né, a história da humanidade. Né? E aí, perante o Papa, ou o representante do Papa e o imperador, ele afirma isso. Ele estava explicando por que ele estava tendo aquela postura. E ele explicava, e eles exigiam, diga, seja breve. E ele explicava, ele chegou um momento que ele disse, tá bom, eu vou ser breve. Como então, Vossa Majestade? Vossa Majestade é um termo para tratar reis e imperadores. Como então, Vossa Majestade e Vossas Senhorias desejam respostas escrituras? Vocês querem me convencer que eu estou errado? Então me apresentem nas escrituras e aí eu me retrato desse erro através das escrituras. A menos que seja convencido pelas escrituras e por raciocínio claro, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. A minha consciência está presa, algemada, acorrentada à palavra de Deus. Qual era o risco que ele corria ao afirmar isso naquele momento? De morte. Ele estava colocando a vida dele a prêmio. Não posso e não me retratarei em nada, pois contra a consciência não é correto nem seguro que Deus... E aí a gente tem início a reforma da igreja, que se inicia com Martinho Lutero na Alemanha.
Tá? Esse é o primeiro momento da chamada reforma que se tornará protestante. Mas, inicialmente, ela é apenas reforma. Essa reforma, tem como apagar só alguma dessas luzes aqui? Só uma? Tem como apagar? Ou vai apagar muitas luzes? É porque... Não? Tá. Vocês estão conseguindo, mas vocês conseguem visualizar uns círculos lilás, uns amarelos, né? Quer dizer, irradiando algo, e algo laranja, né? Aquele lilás é o território em que a reforma, através das ideias de Martinho Lutero, vão se expandir pela Europa. O que está em amarelo é as ideias da reforma que vão se expandir por meio das ideias de João Calvino. O que está um pouco laranjinha é acima, a Inglaterra, onde acontece outra reforma. No território alemão, como eu falei, a época se chamava Sacro Império Romano Germânico, ele era formado por territórios autônomos. Seria algo como Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, tivessem sua autonomia. Então, cada território ele vai se reformando. Então, imagine você, o território em que estava Lutero era Alagoas, e aí Alagoas reforma a sua igreja. Em seguida, Pernambuco começa a reformar a sua igreja. Depois a Paraíba reforma, depois o Rio Grande do Sul reforma a sua igreja. Então, esse movimento de reformar a igreja, obviamente, veio o contra a reforma. Um movimento liderado pela Igreja Católica chamado Contra-Reforma. Reforma contra a reforma. Esse movimento de contra-reforma vai ser a união entre o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que é que o imperador diz? Se vocês não retornarem ao catolicismo, ou melhor, perdão, vocês devem retornar ao catolicismo. Ele quer impor o retorno ao catolicismo a essas igrejas que tinham sido, aí fazendo analogia, reformada em vários territórios, Alagoas, Pernambuco, mas aqui a gente está falando do território alemão. E aí o que é que essas pessoas que estão na Alemanha vão fazer? Nós protestamos contra essa imposição da gente retornar à Igreja Católica. Aí a reforma, ela se torna protestante. Porque as pessoas que fizeram a reforma nas igrejas na Alemanha não aceitaram retornar ao catolicismo. Então eles protestaram contra a imposição do imperador. E aí o desdobramento disso, guerras. Tá? Então, acontece a reforma na Alemanha, acontece a reforma em Genebra, com João Calvino. A parte de cima, mais acima do laranjinha, tem uma colada. Tá, consegue identificar daí? Lá em cima, o laranjinha. Lá em cima. Consegue ler o nome que tem lá? Alguém consegue ler? Knox foi discípulo de João Calvino. E na Escócia, ele liderou a reforma na igreja. Alguém sabe o nome da igreja que surgiu na Escócia em decorrência da reforma de John Knox, que era discípulo de João Calvino, valendo um livro. Valendo um livro. O nome da igreja que surgiu com a reforma na Escócia com John Knox, presbiteriano. Soprou? É isso. Tá? A igreja presbiteriana surge nesse contexto da reforma protestante. Tá? Porque lá na Escócia o rei queria impor a igreja pelo Estado. Tinha um grupo chamado de independentes. Por que eles eram independentes? Porque eles queriam uma igreja que não fosse subordinada ao Estado, ao governo. Esse grupo se dividiu em presbiterianos, batistas e congregacionais. Hoje as igrejas presbiterianas, batistas e congregacionais
são oriundas da Reforma Protestante. Porque era um grupo chamado de independentes. Independentes de quem? Eles queriam ser independentes do governo. Na igreja presbiteriana, na época, eles disseram o quê? Quem manda na igreja presbiteriana? Eu já ia dizer, falei no outro livro. Eu digo, pastor. Vou deixar outra pergunta. Eles, quando o rei tentou impor, eles disseram que quem mandava na igreja presbiteriana? Claro, obviamente, o plano divino, essa resposta não vale. Né? Mas quem Deus delega na terra para administrar a igreja presbiteriana? É presbítero? É presbítero? Diácono, é. Tá no caminho, né? Eu não disse que era valendo o livro. Mas é isso aí. Ser presbiteriano, naquele contexto, quer dizer que nós não aceitamos que o rei imponha para a gente o que a igreja deve fazer. Imagine você hoje no contexto atual. Quem elabora as leis do nosso país? Quem elabora as leis do nosso país hoje? Você tem o Congresso Nacional com deputados e senadores. Você tem a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas com os deputados estaduais. Você tem a Câmara de Vereadores com os vereadores. São as três instâncias que elaboram as leis. Imagine você, os vereadores, os deputados estaduais e deputados federais, dizendo como a igreja vai se organizar, e não os presbíteros, e não os pastores. Ou seja, é a sua própria membresia. E aí você tem as igrejas congregacionais, que vai em uma forma mais aprofundada de governo, que é diretamente pela Assembleia. Né? As congregacionais e as batistas. É a Assembleia que diretamente decide, não tem nem os presbíteros, a Assembleia diretamente decide o governo da igreja. Nós, presbiterianos, delegamos aos presbíteros, porque nós elegemos os presbíteros para que administrem a igreja. Sim ou não? Deu nó? Vamos desfazer. É só a primeira parte ainda. Eita, meu Deus do céu, já é 8h25. Não. Tinha. E quem deveria mandar no pastor naquela época? Sim, o rei queria... Quem disse que era diácono? Não, o diácono será presbítero, ele é a pessoa dele. Entendeu? Desculpa. Porque ele disse, os presbíteros. Deus, no plano divino, os presbíteros. Os presbíteros. Quem administra a igreja são os presbíteros. O pastor cuida da igreja. E o pastor também é presbítero. Mas pastor também é presbítero. Pastor também é presbítero. Pastor também é presbítero. Só que a função pastoral é diferente da função presbiterial. Tá? O cuidado é pastoral. Então, um presbítero ele pode ser elevado, pode ser trazido por Deus ao pastorado. Né? Ele é o líder. Não, mas quem administra a igreja é o presbítero. Igreja presbiteriana, como ela é organizada? Entendeu? Igreja,
Ó, igreja presbiteriana. Ó, como a igreja presbiteriana é organizada? Vocês estão tratando aqui do catecismo, né? Dos símbolos de fé. Então, assim, por isso que eu estou um pouco à vontade de falar do presbiterianismo. Né? Como que ela é organizada? Pronto, mais uma pergunta agora. Diga você como ela... Não. Quem administra a igreja? Quem administra a igreja? Não tem conselho na igreja? Como que é formado o conselho? A igreja, aqui no momento, isso, vamos lá. Isso, vamos lá. Isso. Porque administrativamente, no momento, esta igreja aqui, essa, ela não é oficialmente, por enquanto, tudo no tempo de Deus. Né? Ela é congregação, então ela é subordinada a quê? Agora. Que é formado por? Não, eu não trato disso aqui não. Eu acho que vai ser necessário eu vir outro dia. Eu vou ter que vir outro dia. Porque são 8h30 e eu a primeira parte. Não, mas eu gosto de tirar dúvidas. Eu sou professor. Se eu não tirar dúvida, né? Agora sim, vamos combinar outra quarta-feira? Eu vou. Eu vou. Até as 21, tá. É porque fica tarde para mim também, que eu vou postar aqui ainda. Ó, a gente fecha a primeira parte da reforma protestante e vamos caminhar, né? Mas essa parte ficou clara agora? Ficou mais. É porque. Isso. É porque atualmente, né, a condição da igreja, de fato, esse detalhe eu não tinha me atentado, né? Mas, na igreja presbiteriana, os presbíteros são eleitos para administrar a igreja por meio do conselho da igreja. Tá? A reunião de presbíteros é chamada de conselho. E acima tem o presbitério. E são 3 igrejas que formam um sínodo. 3 presbitérios, isso. 3 igrejas formam um presbitério. 3 presbitérios podem formar um sínodo. Tá? E aí tem o Supremo Concílio que administra, que é formada por presbíteros. Então, quem administra a igreja? Presbiteriana? Se não fosse presbítero, deixa de ser presbiteriana, né? Tá? E a igreja batista, a igreja congregacional, são os membros diretamente por meio de assembleias. Aí eu sei que vai ficar um pouco confuso, porque tem as Assembleias de Deus. Nesse momento não existe Assembleia de Deus. Né? Que é um modelo de governo de igreja para a época mais radical ainda que o presbiterianismo, porque ela delega diretamente aos membros administrar a igreja. Então não tem conselho na igreja congregacional. Tudo que é decidido em assembleia. Quem é congregacional aqui sabe. Não, né? Então, assim, claro, cada modelo tem sua vantagem e desvantagem, são questões de modelos. Em ambos, a soberania de Deus opera. E quem governa, seja congregacional, batista, Assembleia de Deus, que governa é Deus. Né? Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, lá na Alemanha, que surge esse movimento chamado Reforma, e depois se torna protestante. Território alemão. No território, aí não sei se você conseguir ver, Calvino, Genebra, também não tem um leizinho não, né? Ali um pouco embaixo, Calvino, Genebra, tem Zwinglio, que é na Suíça, a cidade de Genebra. É onde surge a reforma denominada de calvinista. Tá? E aí aquele cara lá, o John Knox, estava sendo perseguido. Opa, lá. Pega o livro fininho, por favor. Estava sendo perseguido e vai lá estudar com Calvino. E aí ele adota o modelo. Não ia fazer indicação de livro, né? Por causa do horário, mas aqui a gente... E aí eu deixo a sugestão desse livro aqui, tá? John Knox, ou melhor,
A Poderosa Fraqueza de John Knox. Douglas. Esse aqui é uma série de perfis, ou seja, de biografia, a oração de John Knox do que o exército inimigo. Tá? Então esse era o homem chamado John Knox, que fez a reforma, que ficou conhecida como Igreja Presbiteriana, que é um modelo de reforma que nasce em Genebra com Calvino. Não. Esse já perdeu o livro. Pronto, a gente desfaz. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó. Vamos lá, vamos esclarecer. Cadê a baqueta aqui? Foi apontar. Tem baqueta não aqui? Eita, que eu sou muito... Opa. Pronto. Ó, já vai ter a próxima, tá vendo? Você consegue enxergar Lutero lá? Lutero? Lá? Ali é a Alemanha. A reforma, ela começa ali. Lutero, Alemanha. Certo? Só que ela vai se espalhar. Aí aqui embaixo está enxergando Zwinglio, Suíça, Calvino, Genebra. Vai chegar a baqueta. Aí, chegou a baqueta, Ricardo. Posso tocar a bateria também? Aí vai ser o desastre que eu não sei tocar. Não, vou tocar não, meu irmão. Vai ser um desastre aqui na igreja. Ó, aqui, ó. Zwinglio. Calvino. Tá? A reforma aqui em Genebra, na Suíça, quem dá início é Zwinglio. Vê, a primeira lá na Alemanha, a segunda na Suíça. John Knox está lá, ó, na Escócia, sendo perseguido, vem para cá estudar com Calvino. Aí aprende o modelo de igreja desenvolvido por quem? Por Calvino. Que está onde? Em que país? Suíça. Lá em cima com Lutero. O Fusue sempre teve. Porque antes deles, aí o cara ia para fogueira, né? Eu falei o John Ruiz, né? O John Ruiz e o John Wycliffe, isso, tem as datas. Eu compartilhei 1567. Isso, que inicia. Você tem aí a irradiação das ideias da reforma que vão se expandindo. Que dominava, sim, só tinha católica, apostólica romana. Já existia. É ela que mandava queimar quem se levantava contra. Entendeu agora? E aí, as pessoas que queriam restaurar, ou seja, queriam uma reforma da igreja. Antes de Lutero, normalmente, e depois dele também aconteceu. Vamos lá, eu quero... Vamos lá. É necessário a gente deixar isso bem claro. Não existia só a igreja católica apostólica romana, né? Acontece uma divisão da igreja cristã em 1053, chamada Cisma do Oriente. Vou responder a sua pergunta. Certo? 1053, Cisma do Oriente. A igreja é dividida entre Igreja Ortodoxa Grega. Por que ela é grega? Porque ela é de fala grega, mas ela é sediada em Constantinopla. Hoje, Istambul. Quem gosta de... Como é o nome? Que tu assiste? As turcas. As séries turcas, tá? Que tá na moda. É coisa de modinha de assistir aí. Séries turca. Na Turquia, eles estão fazendo muitas séries, né? Lá, essa série ela é gravada em Istambul. Istambul, nesse período, se chamava Constantinopla. Constantinopla era a sede da Igreja Ortodoxa Grega. Ela é uma igreja cristã.
Enquanto que do lado de cá, tá ali embaixo, ó, aqui, ó. Eita, eu tô sem a baqueta. Bora lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó, Itália, Roma? Aqui ficou a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, havia divisões na igreja antes da reforma? Sim. Além dessas duas, você tem hoje a igreja no nordeste da África, que pega Egito, Eritreia, a igreja etíope, a Etiópia. Recentemente, 30 cristãos etíopes foram executados pelo Estado Islâmico. Eu digo assim, recentemente, eu acho que 5 anos, eu acho, né? Essa igreja etíope, ela é do tempo dos apóstolos. Tá? Então, você tem outras igrejas, além da igreja católica apostólica romana. Ficou claro esse aspecto? Tá? Então, você tem igrejas cristãs que Deus vai usando os homens e as mulheres a qual ele decide usar num determinado tempo, nas determinadas condições que eles podiam trabalhar. Tá? Vou beber um pouquinho d'água que está indo embora aqui. Então, quando Lutero, ele surge ali em 1517, muita água de uma vez. Em 1517, com a reforma que vai se tornar protestante, você já tinha, no mínimo, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Grega, com a sede no que hoje é, aí não é mais, né? Hoje é domínio muçulmano. No que hoje é a cidade de Istambul, a época era Constantinopla, tá? E você tem a Igreja Etíope, e tinha outras também. Tá? E aí, quando a reforma surge neste território, na Europa, qual a igreja era presente naquele território na Europa? Naquele território, quando Martinho Lutero se coloca contra a igreja. Qual? Romana. Já disse, já disse. Tá. Então a reforma da Igreja Católica Apostólica Romana que se desejava. Tá? Porque essa igreja, ela estava mais preocupada com o quê? Poder e dinheiro. E aí, e assim, evangélicas também, infelizmente, né, no nosso meio. Que... Então, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Agora a gente tem uma dificuldade, por quê? Apostólica Romana. Como que ela é católica se ela é romana? Católica significa o quê? Aí vem sempre aquela dificuldade, né? Porque tem uma igreja denominada universal. Né? Católica é um termo que significa igreja que está em todos os lugares. Né? Mas ela é romana. Então ela é romana ou ela é universal? Então tem esses paradoxozinhos. Tem historinha. Uhum. Os apóstolos, se diz, é de Roma. Isso. E a gente se junta com o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Romano-Germânico. Tá? E aí é dentro dessa igreja que surgem homens e mulheres para restaurar, reformar. Essa igreja que estava se deteriorando, porque não tinha como prioridade o evangelho. E essas pessoas que vão conduzir a reforma, que depois, no nosso tempo, é conhecido por qual nome? Nesse tempo se chamavam protestantes por causa da reforma protestante. Hoje, como se chamam essas pessoas?
Mas o pessoal quer um livro, né? Legal. Mas eu não disse que valia livro, né? Mas você acertou. Eu não disse. Ele. Né? Então, se a gente fosse dar um termo atual, né, Martinho Lutero seria evangélico. Ou se nós estivéssemos naquele tempo, nós seríamos chamados de protestantes. Tá? E aí a reforma na Alemanha, por ser liderada ou por ter como principal figura, você teve muitas pessoas que contribuíram com a reforma protestante. Mas pela proeminência de Lutero, a reforma que acontece na Alemanha é denominada de reforma luterana. Que foi Martinho Lutero que conduziu essa reforma. E aí, descendo ali para reforma na Suíça, tá? Onde está Calvino, que na verdade começa com Zwinglio, e depois Calvino continua e sistematiza essa reforma. Ela vai fazendo o que com ela? Vai acontecendo o quê? Expandindo, se irradiando, né? Acontece lá na Inglaterra, a reforma na Inglaterra é diferente. A rainha Elizabeth II, ela liderava, e agora o príncipe Charles III, a igreja na Inglaterra, que se chama Igreja Anglicana. Anglicana. Não é cana de açúcar, não. É cana anglicana. Tá? A igreja na Inglaterra se chama Igreja Anglicana. E aconteceu nesse período da reforma protestante. Agora ela tem uma característica muito diferente das outras reformas na Alemanha e na Suíça, em Genebra. Porque na Inglaterra o rei impôs. O rei, ele queria casar. Aí o Papa disse, não, eu não libero você para casar, não. Aí ele disse, tá certo. Então eu separo a igreja na Inglaterra da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí a igreja na Inglaterra separou-se da Igreja Católica Apostólica Romana. Liderada por quem? Pelo rei, que se chamava Henrique VIII. E aí nasce a Igreja Anglicana, sem açúcar. Tá? A Igreja Anglicana, na Inglaterra, e lá em cima na Escócia, né, liderada por John Knox, que foi discípulo de João Calvino, e os preceitos da reforma que acontece sob a liderança de João Calvino, que é uma reforma que sintetiza na pessoa de João Calvino, que a gente dá o nome de calvinista e às vezes até mesmo de igreja reformada. Mas ele teve uma contribuição de muitas pessoas na reforma lá em Genebra, na Suíça. Tá? Eu acho que a gente pode passar, né, para encaminhar para o final dessa primeira parte, e a gente marca outro dia para a segunda parte. Passa aí mesmo, para a gente ver o... Não, um minutinho nessa imagem aí ainda. Entendeu? Nos Países Baixos, qual é a cor que está lá predominando? É amarelo, é amarelo. Aí em cima, a Inglaterra é uma ilhazinha. Tá? Ali tem hoje o que hoje é a Holanda, né? Que são Países Baixos. Né? Os holandeses, eles tentam que as pessoas reconheçam o nome de Países Baixos e não Holanda. Né? Curiosidade histórica. Qual é a cor do... Essa não é valendo do livro, porque essa é muito fácil. Qual é a cor da camisa do uniforme dos holandeses, do time holandês? Laranja. Né? Porque a família, laranja mecânica, a família que liderou a separação ou a independência da Holanda da Espanha, que a Holanda era subordinada à Espanha, foi uma família com o sobrenome Orange. Orange significa o quê? Laranja. Aí, até hoje, essa família, ela faz parte do Estado holandês. Tá? Por isso que o uniforme holandês é laranja. É em homenagem à família que levou os Países Baixos à independência. E qual a vertente religiosa
que mobilizou eles a lutarem contra a Espanha católica? Essa é valendo o livro. Agora, essa é valendo o livro. Qual, é porque você não vai, talvez você não ache. Vai ser difícil você procurar. Qual a vertente religiosa da reforma protestante mobilizou a família Orange para levar a Holanda à independência contra a Espanha, que era católica? Perdeu o livro. Calvinismo. Falou muito baixo. Falou muito baixo. Eu vi primeiro dele. Quem falou primeiro? Eu vi daqui. Tá. Fala para dois. Eita, só vai ficar bom. Tá. Ele gosta das aulas de história na escola. Isso é quem? Quem falou antes? Quem falou? Mas tu não já pegou um? Não. Eu tô brincando, boiga. Tá. Eu posso conseguir mais neto do Falco. Tá, tem mais dois então, é isso? Certo. Certo. Então, ó, é a reforma calvinista, porque a Espanha católica, ela estava impondo de forma muito rígida o catolicismo do território dos Países Baixos, no que hoje é a Holanda. Tá? Inclusive a Inquisição atuou fortemente. E aí o calvinismo, ele quer uma igreja que preste contas a quem terrenamente, não a Deus. Lógico que no final todos nós prestamos conta a Deus, sem sombra de dúvida. Mas que quem admite... Essa não é valendo o livro. Já estava assim, já estava assim. Chama, né? Eu até já esqueci o que eu perguntei. Eu nem perguntei, na verdade, né? Lembrei, eu estava falando da Espanha. Eu estava falando da Espanha, da condição da Holanda frente à Espanha, né? Os espanhóis dominavam a Holanda e aí a Inquisição na Espanha foi muito forte. Foi muito pesada a Inquisição na Espanha, mais pesada do que em Portugal, que alcançou o Brasil. Olha, o cara sabe a pergunta que eu ia fazer. Sabe? Quem? A quem? Eu não entendi tua pergunta mais, não. Se eu não perguntei ainda. Dá um livro para ele, pastor. Ele tem. Beleza. A questão era... Sim. Isso. A Inquisição. Isso. A quem? Não é valendo o livro. Né? No caso, eles deveriam ser submetidos à Igreja Católica e ao rei da Espanha. Tá? Né? Então, aí, e o calvinismo, né, ele tem a ideia de uma igreja que é independente. A igreja não deve satisfação. Não é o rei que vai dirigir a igreja. Quem é? Agora a gente já respondeu lá atrás, né? Que vai dirigir a igreja, humanamente falando. Né? A presbiteriana são os presbíteros. Né? Então ocorre um movimento na Holanda ou nos Países Baixos, liderado pela família Orange. É por isso que o uniforme é em homenagem à família real holandesa que liderou a independência contra a Espanha. E é curioso que esses holandeses viram ao Brasil. E a igreja reformada holandesa vai se estabelecer aqui. Só que é cena do próximo capítulo.
Vê qual a imagem que tem. Pronto, aí, o mapa atual. Agora ficou mais fácil, né? O mapa atual. Aquele é o mapa do tempo. Esse é o atual. Dá um zoom ali, meu irmão. Aqui nós, Brasil. Aqui nós. Lá em cima. Opa, chegou na África. Eita. Vocês estão vendo aí Espanha, França. Aí em cima da... Isso. Em cima tem os Países Baixos. Tá? Lá em cima, ó, Alemanha, Reino Unido, onde está a Inglaterra, que acontece a reforma anglicana. A Alemanha, a reforma luterana. A Suíça, a reforma calvinista. A França vai passar por um processo também de reforma, mas vai ter muita violência e guerras religiosas. No começo não, em um determinado momento, o rei da França ele vai conceder liberdade religiosa, depois ele vai desfazer essa liberdade religiosa, e aí tem um evento que marca a reforma na França, que é chamada a Noite de São Bartolomeu, tá? Em que o rei determinou executar todos os protestantes. E aí você teve uma chacina na França. Eles fingiram que iriam fazer um acordo de amizade, e aí quando o pessoal estava na festa, celebrando o acordo de amizade, pessoas foram jogadas pela janela, tá? Inclusive uma das pessoas que veio, que financiou os franceses aqui no Rio de Janeiro, com a França Antártica, mas cena do próximo capítulo, né? Até aqui. O termo, que é porque eu não falei ainda, mas a gente pergunta, né? Dá pra dar um neuzinho, né? Tem um... Ah, já ensinou aqui? Então tá valendo. Ah, então tá valendo. Tá valendo sim. Então vamos lá. Tem um termo que caracteriza especificamente os calvinistas oriundos da França. Não é isso? A pergunta tem no slide, é uma palavra. Tipo, na Inglaterra, oi? Na Inglaterra, na Inglaterra, os calvinistas se chamavam puritanos. Na Inglaterra. Então, quando você ouvir falar assim, os puritanos, na história da reforma, está falando dos calvinistas na Inglaterra. Na França, os calvinistas tinham um nome só para os calvinistas da França. Quer dar alguma dica para eles, ver se eles rememoram a aula, alguma coisa assim? Não, essa dica foi... Parece com o nome Hugo. Huguenote. Hugo, sim, Hugo. Google. Huguenote, é isso mesmo. É isso aí. O cara já se levantou, então vai ter briga hoje aqui. Senta. Tu faltou muito. Faltou. Não. Quem está acertando mais é o pessoal mais presente nas aulas, certamente. Gaguejou. Tá? Então vamos lá para a gente fechar. Vê a próxima imagem o que é. Vamos fazer um protesto, né? Passa mais uma imagem para a gente. Pronto, a gente não vai dar prosseguimento nisso aqui não, tá? Aí esse é o momento em que os protestantes chegam ao Brasil, tá? É Brasil. Aí a gente trata do Brasil, beleza? Protestantismo. A história do protestantismo no Brasil é dividida em protestantismo de invasão, é o que eu estudo, faz parte da temática do livro,
E aí, isso está sendo revisto na academia, esse termo, tá? E eu sou doido que está inventando de rever isso. Protestantismo de imigração, que são os protestantes que começam a vir a partir do Brasil Império em 1810, aí tem um contexto que vai para a próxima aula. O protestantismo de missão, que aí se insere a chegada. Como que é o nome do congregacional? Vou testar os congregacionais agora aqui. É o Robert Calley. Tá? O Robert Calley é o primeiro a fundar uma igreja no Brasil de língua portuguesa. Tá? Aí depois do Robert Calley chega o Simonton. Eu poderia perguntar essa, né? Mas já respondi. Essa é. O Simonton ele chega no contexto do chamado protestantismo de missão, em que os outros países estavam enviando missionários para trazer o evangelho para o Brasil. Né? Aí no século XX depois vem o pentecostalismo, né, com a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, e seguido do neopentecostalismo. Né? Em síntese, é isso aí, mas a gente vai só entrar naquele primeiro ali. Tá? Foi neopentecostalismo? Não, a gente não vai entrar nesses aí não. Aí tem que ser uma terceira, uma quarta, tá? Até esse ponto, tá bacana, tá? Ficou claro? Ficou? Isso aí eu vou explicar. Missionários, isso. Outros dois. Igreja pentecostal. Quais igrejas são pentecostais na atualidade? Não é valendo o livro. Assembleia de Deus, Congregação Cristã. Igrejas neopentecostais. Essa é mais fácil, vocês sabem, todo mundo sabe. Tá? Essas atuais. E a gente não vai tratar delas, eu só vou falar assim do geral e a gente entrar. 9 horas já. Estourou no ponto.